Patrimônio cultural é tudo aquilo que representa uma comunidade, né? Então é tudo aquilo que representa uma identidade, seja ela material ou imaterial. Não necessariamente ela precisa ser reconhecida institucionalmente, mas reconhecida por uma coletividade. Bom, institucionalmente, tanto a nível federal, estadual, quanto municipal, já existe uma tradição de reconhecimento do patrimônio, né? Geralmente por suas características históricas que contam, faz parte da história de uma cidade ou da história de uma comunidade. É um fato, né, assim, muito importante no caso dos níveis de tombamento, seja municipal, seria uma importância da história municipal, a nível estadual, uma importância a nível estadual, federal, uma importância a nível federal. Mas também elementos artísticos, sejam eles em arquitetura ou em uma representação artística de quadro ou manifestações imateriais, como a capoeira, que foi reconhecido, né, recentemente a nível federal, a própria forma de se fazer alguns alimentos, né, algumas manifestações religiosas, características de determinados locais. Então, já existe esse reconhecimento pela comunidade e que acaba sendo reconhecido também pelas instituições de patrimônio, mas qualquer pessoa, se ela considera algo patrimônio, ela pode pedir esse registro, né? Então ela pode ir a um dos órgãos de patrimônio e solicitar que tal edificação seja tombada, ou tal manifestação seja registrada, ou tal comida típica também seja reconhecida. E isso vai ser analisado pelos órgãos de patrimônio, qual é a relevância desse patrimônio, e ele pode ser reconhecido oficialmente. Mas, independente dele ser reconhecido ou não oficialmente, ele não deixa de ser um patrimônio cultural quando ele é reconhecido por uma coletividade. Bom, a nível federal nós temos o IPHAN, né, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A nível estadual, em Minas, né, cada estado tem o seu instituto, mas em Minas é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, o IEFA-MG. E a nível municipal é a Fundação Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura, especificamente a Diretoria de Patrimônio Cultural, aqui no município. Então, isso é uma coisa. O Brasil ele tem um histórico e talvez uma tradição de ser muito desenvolvimentista, né? Então, Belo Horizonte especificamente, então, é uma cidade que ela foi se modificando, é uma característica da cidade ela se modificar o tempo todo. Então, surge um estilo, a edificação que era eclética passa a ser art déco e aí depois passa a ser modernista. Tem casos em terrenos em Belo Horizonte que no mesmo terreno a gente já teve 3, 4 edificações diferentes. Então essa necessidade de desenvolvimento do novo o tempo todo é um desafio para o patrimônio. Infelizmente o patrimônio, assim como o meio ambiente em algumas áreas, é considerado um entrave ao desenvolvimento. Com a mudança assim, do conceito de patrimônio, e agora a gente chegando na discussão de paisagem cultural, eu particularmente não gosto do qualificativo cultural, porque eu acho que ele acaba levando a ideia da paisagem muito para dentro do patrimônio e a paisagem ela vai muito além disso. E o que eu acho que esse é um problema? Como o patrimônio é visto muitas vezes como entrave ao desenvolvimento, a paisagem pode entrar dentro desse rol também. E ela é muito mais ampla, ela vai muito além disso. Então, mas eu acho que a paisagem ela tem a possibilidade de trazer a integração do patrimônio com a cidade, porque historicamente a forma de preservação do patrimônio ela foi muito reativa e muito reativa também pela a forma desenvolvimentista que o nosso planejamento urbano costuma ter. Então isso fez com que o patrimônio ficasse muito reativo. Mas no momento em que você tem uma conscientização assim maior, né, que a gente pode usar o patrimônio como uma mais-valia paisagística, vamos dizer assim, né? Usar a pré-existência como inspiração para novos desenvolvimentos, o que isso já ocorreu em políticas, por exemplo, o Belvedere Memorando, que é uma política que ocorreu na Holanda, se não me engano, de 99 a 2009, em que foi visto a desconexão entre aqueles órgãos que trabalham com a preservação.
E acontece muitas vezes uma desconexão entre a política de patrimônio e a política urbana, o que faz com que fique uma sobreposição de legislações, o que para o requerente, né, para a pessoa que vai construir, às vezes é incômoda, porque eu tenho uma permissividade a nível urbano que pode não acontecer no nível de proteção do patrimônio. Então, a paisagem ela pode trazer essa possibilidade de conectar essas instituições para que elas trabalhem conjuntamente. Então, você pode possibilitar o desenvolvimento através da preservação, a preservação através do desenvolvimento. Isso que eu estou falando é até um mote dessa política do Belvedere Memorando da Holanda. E a gente pega como exemplo também a Convenção Europeia da Paisagem, que ela considera todo o território como paisagem, independente do reconhecimento como merecedora de proteção a nível de patrimônio cultural. Então, assim, todo o território considerado paisagem, ele vai ter um tratamento diferenciado da forma do seu reconhecimento. Olha, tem acontecido coisas muito legais, assim, por exemplo, a fotogrametria digital, que você faz, né, o levantamento da edificação como um todo e você pode criar um modelo digital e que isso a gente pode trabalhar com a realidade virtual, né, assim, então isso é bom para a questão da acessibilidade também, porque infelizmente algumas cidades que se chamam cidades históricas, né, mas eu também não gosto muito desse título porque toda cidade é histórica, né, mas aquelas consideradas merecedoras de proteção, né, e representativas, assim como Ouro Preto, Tiradentes, são cidades que têm uma certa dificuldade de acessibilidade. Então a tecnologia, eu acho que ela traz essa possibilidade, às vezes, de você levar isso até um público que tenha mais dificuldade de acesso, né? Não só por questões físicas e de sensoriais, né? Mas até pessoas com problemas financeiros que não possam chegar àqueles lugares, né? A gente trabalhava muito com prospecções para descobrir danos ou o tipo de material utilizado, que eram prospecções destrutivas. E hoje a gente tem tecnologias que nos permitem acessar, às vezes, até a ferragem daquela edificação sem necessidade de uma intervenção destrutiva, mas por ultrassom, por termografia, enfim. Então, isso é bem interessante. Eu gosto muito também quando é usado em jogos, né, que é a gamificação, que eles chamam, do patrimônio. Tem acontecido muito, eu tenho alguns colegas que trabalham com isso fora do país. E um exemplo que eu gosto bastante não estou fazendo propaganda do jogo não, tá, gente? Mas eu achei interessante o Assassin's Creed, quando eu acessei a primeira vez, porque ele tem uma reconstituição de um momento histórico de algumas cidades, que é feito com historiadores da arte, arquitetos e tudo mais, e faz aquele modelo digital em que acontece o jogo e você, em cada monumento conhecido, assim, você clica, aparece o histórico, aparece uma história sobre ele. Bom, educação é a base de tudo, né? Para a gente falar em educação, claro que as pessoas precisam ter um mínimo. Tem um teórico da percepção ambiental que eu gosto muito, que chama Arnold Berland, que ele diz que a nossa sociedade hoje, ela tem um dano estético, que ela chama de aesthetic harms. Traduzindo assim, na tradução livre, né, o dano estético, isso quer dizer que as pessoas perderam o poder de apreciação. Então, muitas vezes, elas estão tão centradas nela mesma que elas não percebem o seu entorno. E isso faz com que também o nosso ambiente vão sofrendo modificações, perdendo qualidades ambientais e paisagísticas, e artísticas e culturais, né? E então essa educação patrimonial desde criança ajuda, né, com que as pessoas reconheçam o patrimônio, reconheçam a sua identidade, eles possam contribuir também para um desenvolvimento mais harmônico com a pré-existência. Eu tenho muitas preocupações, porque a gente tem momentos melhores, né, e tem momentos piores, assim, tem momentos em que o patrimônio ele é mais reconhecido em termos políticos, assim, tem momentos que é menos reconhecido, mas eu acho que a nível acadêmico, pelo menos, a nível conceitual, a gente tem evoluído bastante, né, como
eu falei antes, eu acho que o conceito de paisagem, né, a gente trabalhar com uma gestão paisagística, ela pode contribuir tanto para uma sensibilização do planejamento urbano, que muitas vezes pode ser muito prático, né, e pode ignorar alguns aspectos culturais, quanto também uma sensibilização da área do patrimônio, que pode aceitar um desenvolvimento mais harmônico, sem, né, sem ser tão reativo, assim. Então, eu acho que conceitualmente, assim, está evoluindo muito, mas a gente sabe que dentro da academia esses conceitos eles avançam muito mais rápido, até chegar à prática é um pouco mais difícil, né? Mas eu vejo que tem uma evolução muito bacana. Bom, especialmente sendo mais sensíveis à pré-existência, né? A gente aprende na faculdade, mas eu acho que isso, quando vai para a prática, perde um pouco, né? Que quando a gente projeta numa cidade, tem todo um entorno que eu tenho que dialogar com ele. Esse entorno não necessariamente ele vai ser um entorno com um tipo de preservação institucional, mas essa pré-existência, né? Quando você traz um elemento que ele não dialoga com a pré-existência, você cria essa ruptura, né, que pode gerar um certo incômodo, pode gerar uma surpresa também positiva, depende, mas eu acho que pensar, ter mais sensibilidade com o entorno em que você está intervindo, para que essa nova construção ela dialogue de forma harmônica, crie essa continuidade com esse contexto, esse tecido urbano que já existe. Então, eu acho que é usá-los como inspiração para novos desenvolvimentos, né? Assim, e não um pastiche, não é isso. Mas pensar nessa continuidade, então, em ritmos de fachada, em volumetrias, né? Tentar fazer essa inserção mais harmônica. Então, antes de começar um projeto, estudar aquele entorno, ver quais são as características principais, quais são as características relevantes e que são qualificadoras, para que possa trazer isso para dentro do seu projeto, né, e que esse projeto contribua com a melhoria da qualidade ambiental e paisagística do espaço aonde ele for se inserir.